E aí, pessoal? Olha, hoje a gente traz uma daquelas histórias reais que, sinceramente, parecem ter saído de um roteiro de Hollywood. A gente vai mergulhar a fundo e explicar uma das batalhas mais decisivas e mais surreais, digamos assim, da história da América do Norte. Um confronto que simplesmente definiu o destino de uma nação inteira, mas que, acreditem ou não, foi vencido em uma fração mínima de hora. 18. Sim, exatos 18 minutos. Pensem bem nisso. É o tempo de ferver uma água, dar uma volta rápida no quarteirão ou tomar um café. Mas, lá em 1836, esse foi o tempo exato que o exército do Texas precisou para vencer uma guerra, redefinir fronteiras globais e capturar um ditador. Simplesmente obliteraram o exército mexicano em San Jacinto, em inacreditáveis 18 minutos. Então fica a grande pergunta: como, afinal, alguém consegue perder uma guerra dormindo? Parece até piada, né? Mas as consequências foram absurdamente reais. Essa é a história de um general confiante demais, um erro tático brutal e uma cesta. Sim, aquela famosa soneca da tarde que literalmente mudou o mapa do mundo para sempre. Mas olha, para a gente entender o peso desses 18 minutos, é preciso dar um passo atrás. O comecinho de 1836 foi brutal no Texas. O general e presidente mexicano Antônio Lopes de Santa Anna estava marchando para o norte com milhares de soldados, aplicando uma política implacável, de sem piedade mesmo, tratando os rebeldes como piratas. Em março, tivemos o cerco e o trágico massacre no Álamo, e logo depois, a execução de quase 400 prisioneiros em Goliad. As forças texanas estavam sendo completamente dizimadas e a população civil estava em pânico total, fugindo desesperada para o leste. Se a gente olhar hoje, existe o gigantesco monumento de San Jacinto marcando o local dessa vitória. É o monumento de alvenaria mais alto do mundo, inclusive. Mas, voltando para o abril de 1836, a situação era puro desespero. O exército do general Sam Houston estava batendo em retirada, uma fuga terrível debaixo das chuvas fortes de primavera. As estradas viraram pântanos de lama. O que sobrou da força de defesa foram uns 900 homens leais, exaustos, furiosos e sendo perseguidos implacavelmente pelo Santa Ana. E aí a gente avança para o dia 20 de abril de 1836. É quando as duas forças finalmente se encontram. E olha que loucura, os dois exércitos acabaram se encurralando contra águas pantanosas e córregos lamacentos. Uma posição tática terrível. Para se ter uma ideia, os próprios oficiais do alto escalão do exército mexicano ficaram em choque. Eles alertaram que acampar ali ia contra absolutamente todas as regras militares. Era a armadilha perfeita, e o ditador simplesmente decidiu montar acampamento bem no meio dela. Bom, é exatamente aqui que a arrogância cobra um preço monumental. O Santa Anna tinha certeza absoluta de que os texanos iriam atacar antes do amanhecer do dia 21, porque foi exatamente o que ele mesmo tinha feito no Álamo. Então o que ele faz? Ele mantém as tropas acordadas a noite inteira, no escuro, cavando trincheiras para se defender. Só que a manhã chegou. As horas passaram e nenhum sinal de ataque texano. Aí ele simplesmente ignorou o perigo. Achou que o Houston era covarde demais para atacar à luz do dia, baixou totalmente a guarda e mandou os homens que estavam exaustos irem dormir. E assim a gente chega ao momento crítico, por volta das 3:30 da tarde. De um lado, o acampamento mexicano mergulhado num sono profundo, defesas totalmente largadas, armas empilhadas num canto e o próprio Santa Anna descansando na sua tenda. Do outro lado, o exército texano, incluindo a incrível cavalaria tejana do capitão Juan Seguin, rastejando num silêncio absoluto. Eles foram avançando pela grama alta da pradaria até ficarem a uns meros 180 metros das trincheiras mexicanas. E ninguém notou nada. Quando o relógio marcou 4:30 da tarde, o Houston finalmente dá o sinal verde. Os canhões texanos, que eram conhecidos como Twin Sisters, ou Irmãs Gêmeas, abrem fogo letal. A infantaria pula da grama alta e simplesmente atropela as defesas mexicanas. E o grito de guerra que ecoa pelo campo não deixa a menor dúvida do que estava em jogo ali. Lembrem-se do Álamo, lembrem-se de Goliad. Toda aquela fúria guardada por semanas de recuo e massacres explodiu de uma vez só. Foi um caos. O exército mexicano foi pego totalmente, mas totalmente de surpresa. Muitos soldados acordaram já debaixo daquele fogo inimigo fulminante. As linhas de defesa desmoronaram em questão de segundos. E, lembram dos 18 minutos? Pois é, o combate oficial durou exatamente isso. A força militar mexicana foi completamente despedaçada antes mesmo de entender que a batalha tinha começado. Só que, infelizmente, a brutalidade não acabou no minuto 18. Os texanos estavam cegos por uma sede de vingança incontrolável.
Eles chegaram a ignorar as ordens do próprio general Houston, que cavalgava pelo campo gritando para eles pararem com aquilo. Foi uma retaliação terrível por causa do Álamo e de Goliade. Os soldados mexicanos que tentaram fugir acabaram atolados até a cintura no pântano que ficava atrás do acampamento, virando alvos fáceis e totalmente indefesos para a fúria do exército texano. E quando a gente olha para os números do rescaldo, dá para entender o tamanho do estrago que um ataque surpresa contra um inimigo dormindo pode causar. De um lado, mais de 600 baixas e centenas de capturados do lado mexicano. Do outro, apenas 11 baixas do lado texano. 11! É uma disparidade tão absurda que selou ali na mesma hora o fim definitivo da campanha militar do Santa Anna. Agora, no meio daquele caos todo, da lama espessa, dos prisioneiros, surgiu um detalhe muito curioso. Cadê o homem que causou isso tudo? Onde estava o autoproclamado Napoleão do Oeste? O Santa Anna, aquele líder supremo que levou o próprio exército para uma armadilha no pântano e depois mandou todo mundo tirar uma soneca, simplesmente sumiu. Ele não estava no meio das baixas nem entre os primeiros capturados da tarde. Mas a ironia chega com tudo no dia seguinte. Uma patrulha de busca texana acha um sujeito sujo, todo molhado, rastejando escondido lá na grama alta do pântano. O cara tinha largado toda a pompa presidencial e vestido o uniforme de um soldado raso da infantaria para tentar escapar sem ser notado. Os texanos pegaram ele sem fazer a menor ideia de quem era aquele prisioneiro. A verdadeira identidade dele só caiu por terra quando levaram o sujeito para o acampamento, e aí os próprios soldados dele olharam e instintivamente começaram a saudar ele como El Presidente. Imagina só a cena. Com uma história bizarra dessas, era inevitável que lendas começassem a pipocar, né? Um dos mitos mais famosos é o da Rosa Amarela do Texas. A lenda diz que o Santana só perdeu a guerra porque estava lá na tenda dele sendo seduzido, por uma cativa chamada Emily Morgan. Mas analisando rigorosamente os fatos históricos, a realidade é bem menos romântica e muito mais sobre falha humana mesmo. Não foi nenhum romance que derrubou o general, foi puro excesso de confiança, tropas morrendo de exaustão, uma escolha tática pavorosa de acampamento e, claro, uma soneca na pior hora possível. O peso desse erro de cálculo foi simplesmente colossal. Os soldados texanos queriam enforcar o Santana ali na hora, nas árvores do acampamento, mas o Sam Houston foi muito mais estratégico. Ele sabia perfeitamente que o general valia muito mais vivo do que morto. Então, para salvar o próprio pescoço, o ditador foi forçado a assinar os tratados de Velasco. Ele teve que ordenar a retirada de todas as tropas e, basicamente, entregar a independência da região. Com aqueles papéis assinados por um ditador capturado, nascia oficialmente a República do Texas. E se a gente for ver o impacto geopolítico de longo prazo disso tudo, é de cair o queixo. Aqueles meros 18 minutos em San Jacinto não só garantiram a independência do Texas. Uma década depois, a anexação desse território provocou a Guerra Mexicano-Americana. E a vitória dos Estados Unidos nessa guerra fez com que a nação se expandisse absurdamente, rasgando o continente até a costa oeste. A gente está falando de estados inteiros: Texas, Califórnia, Nevada, Utah, Novo México, Arizona e Colorado. Praticamente um terço dos Estados Unidos de hoje mudou de mãos. Tudo porque um exército resolveu baixar a guarda e dormir depois do almoço. É fascinante ver como o destino de milhões de pessoas e a geografia de um continente podem ser definidos por uma pitada de arrogância e uma soneca na hora errada, né? A história sempre esconde essas surpresas nos detalhes que parecem pura ficção. Bom, o nosso papo de hoje fica por aqui, mas nós queremos muito saber da opinião de todos vocês. Qual evento histórico impressionante deve ser o tema da nossa próxima explicação? Deixem aqui nos comentários, porque a gente sempre lê tudo. Ah, e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as nossas análises de perto. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.